pastor, pode falar? Mas é se Deus está ali ou não, ok? E Deus está aqui. Quem crê que Deus está aqui? Deus está aqui, glória a Deus por isso, aleluias. Ontem à noite nós tivemos uma noite aqui maravilhosa, né? A nossa festa de multiplicação, orando, consagrando novos líderes, né? A liderarem novas células, e também tivemos uma novidade que foi a consagração do pastor Rui e da pastora Jane também, a líderes da rede Primeiro Amor. O pastor Raniel e a pastora Dayana passaram o cajado, passaram o bastão para eles, né, nessa missão, e a rede Primeiro Amor agora tem como líderes os pastores Rui e Jane, em nome de Jesus. Entregamos ontem também o certificado do nosso curso de líderes para os alunos que se formaram, foi uma bênção, né? E hoje pela manhã tivemos aqui o nosso batismo, tivemos a ceia, tivemos o café da manhã. Quem estava aqui hoje de manhã, diga aleluias. Foi uma bênção em nome de Jesus, né? E agora estamos aqui. Só que nesse intervalo a gente teve um almoço, né? A turma aí, a gente foi ficando ali, aí teve um grupo ali que a gente foi almoçar em algum lugar, aí teve um contratempozinho, né? Chegamos um pouco tarde em casa, contando um pouco do dia aí, como é que foi. Porque nem tudo às vezes sai como a gente planeja, é ou não é? Aí às vezes tem um desvio de rota, né? Mas a questão é guardar o coração em nome de Jesus. E diante de tudo isso, queridos, o mais importante é que ontem estávamos com Deus, hoje pela manhã estávamos com Deus, à tarde também, e agora da mesma forma nós estamos com Ele. E agora, para receber uma palavra direta do coração de Deus ao nosso coração, quem quer receber uma palavra renovadora? Aleluias. O nosso Deus, Ele fala, e quando Ele fala as coisas acontecem, e tudo que eu mais quero na minha vida é que a palavra dEle se realize, se cumpra, é que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero começar esta mensagem lendo com vocês 4 textos. O primeiro texto é Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes, pode projetar no telão, e também o pessoal, quem quiser abrir a sua Bíblia aí, se não pode acompanhar no telão. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, é o primeiro texto dessa mensagem. O nosso Deus está aqui, ok? Glória a Deus. O texto vai dizer assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o quê? O essencial. Para quem, queridos? Para o homem. É só o homem macho? O homem do sexo masculino? Ou é homem no sentido de humanidade? Então, o essencial para a humanidade é: obedeça a Deus, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E o versículo 14 fala: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Feito por quem, queridos? Pelo nosso cachorro, pelo nosso gato? Ou feito por nós? Feito por nós. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja
mal. Então, primeiramente no versículo 13, nós vemos aqui a essência no sentido de propósito do ser humano. É o propósito mais importante, é o essencial para todos os homens e mulheres, que é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Temer fala de amar, e obedecer fala de sacrificar. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós vamos sacrificar por Ele. Isso é temor e obediência. Diga temor e obediência. Diga amor, sacrifício. Então, o nosso Deus, Ele espera de cada um de nós que nós possamos amá-lo. E primeiramente, como eu posso amar a Deus? Como eu posso amar a Deus? Só existe uma forma de você amar qualquer coisa ou pessoa. Só existe uma forma, repito, de você amar qualquer coisa ou pessoa, que é conhecendo. Sim ou não, queridos? Você não, diga assim, eu não posso amar o que não conheço. Você não ama o que você não conhece. O ser humano que não conhece a Deus, não ama a Deus, porque não conhece a Deus. Por isso que, abrindo um parêntese, falando sobre relacionamento, aos adolescentes e jovens, que dizem ou que acreditam que existe amor à primeira vista, não existe isso. Não existe amor à primeira vista. O que existe é uma atração física à primeira vista que te interessa. Agora, amor de verdade só nasce quando tu conhece a pessoa. Então, como eu posso amar a Deus? Conhecendo a Ele. É por isso que a todo momento Ele convida o ser humano a conhecê-lo. E é por isso que o próprio Deus, Ele se revela ao homem de várias formas, Ele se mostra ao homem de várias formas, para quê? Para que o homem possa conhecê-lo, e assim possa decidir amar ou não. Eu não amo tudo que eu conheço, eu decido amar o que eu conheço. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Você está entendendo o que eu estou falando, querida? Você conhece várias pessoas, mas você não ama todo mundo. Agora, no nosso caso, baseado nesse texto, nós precisamos amar a Deus. Precisamos amá-lo para poder obedecer. Por quê? Porque no final Ele pedirá contas. Ele pedirá contas de como vivemos e do que fizemos em nossa vida. Ele pedirá contas. É por isso que o Evangelho será pregado a todos os seres humanos da face da terra. Ninguém será tido por inocente no dia do julgamento. Ou seja, eu não te conhecia, eu não ouvi falar de ti. A Bíblia diz que isso não vai acontecer. Então Deus, Ele vai se manifestar a todos os homens. Tais homens vão conhecer a Deus e vão decidir amá-lo ou não. E o homem que tem juízo, não por medo somente, mas ao conhecer um ser tão perfeito, tão amável, o seu próprio Criador que é Deus, ele tem que amar, querido. Ele tem que amar. Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Diga, Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. É por isso que não tem jeito para o homem que tipo, se ele rejeita Deus, vai para o inferno mesmo. Por quê? Porque ele está rejeitando o próprio amor. Só existe salvação nele. Então, é o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Vou repetir agora o texto, depois passar para o segundo. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão.
tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Segundo texto que eu quero ler, Jeremias 29, Miqueias 6:8, primeiramente, perdão. Miqueias 6:8, é um pouco mais adiante aí, um dos profetas menores. Miqueias 6:8, glória a Deus. Miqueias 6:8 vai dizer assim, o profeta diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Dois pontos. O que é que o Senhor exige? Eu vou contar até 3 e vocês vão ler, ok? Vão completar. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. O que Deus quer de mim? Ó céus, ó terra, o que Deus quer de mim? Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? Querido, está aqui. Deus é claro, Deus é direto, Deus não é complexo. Está aqui. Eu estou lendo com vocês, nós estamos lendo versículos que estão entrelaçados. O primeiro versículo que eu li, ele fala de temor a Deus e de obediência. Temor fala de amor, obediência fala de sacrifício. E isso é o dever, é o essencial, é aquilo que Deus espera de nós. E aquele que tem juízo fará isso. E esse texto abre mais a nossa mente ainda, esse que nós estamos aqui, abre mais a nossa mente ainda daquilo que Deus espera de nós. Mais uma vez, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, lealdade ali, e ande humildemente com o seu Deus. E agora, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11, você que está acompanhando na sua Bíblia, volta um pouco aí, capítulo 29, versículo 11, o texto, ele vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando isso aqui, querido? Deus. Falando para quem? Para todos os seres humanos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga assim, ó, sem Deus não há futuro. Diga, sem Deus não há esperança. Agora, Isaías capítulo 55, versículo 9. Volta um pouquinho, Isaías 55, versículo 9. Glória a Deus. O texto, ele vai dizer: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mais uma vez, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Vamos orar, feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar, meu Deus e Pai, eu te peço a tua graça, da tua revelação sobre nós nessa noite. Nós estamos falando aqui, meu Deus, de propósito, do real dever do homem, Senhor.
daquilo que o Senhor espera de nós. E o meu pedido nessa hora, por cada um aqui nessa noite, é que haja entendimento, Pai, na mente deles, para que haja, meu Deus, uma fé depositada nesse entendimento baseado na Tua palavra. O Senhor fala, nós buscamos entender e depois aplicamos fé no entendimento. É assim que caminhamos diante da Tua palavra e é assim que temos que caminhar. Então, revela-te a cada um nessa noite, Pai. Alinha, meu Deus, da Tua parte no que cabe a Ti, cada um nessa noite. Por que falo assim no que cabe a Ti, Pai? Porque existe a nossa parte. O Senhor se move em direção a nós, o Senhor faz a Tua parte, mas nós precisamos fazer a nossa, Senhor. Então, que cada um tome essa decisão firmemente de fazer a sua parte diante do que o Senhor espera, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu estou falando com vocês nessa noite sobre propósito, sobre o alvo que devemos atingir na nossa vida, sobre os objetivos que temos que atingir na nossa vida. E eu já começo dizendo a vocês que o propósito, o alvo, o objetivo, ou bote no plural tudo isso também, eles não podem nascer de você e nem de mim. O propósito que eu devo viver, o propósito que você deve viver, não pode nascer em ti. Nós lemos aqui nessas 4 referências, e mais explicitamente, em Jeremias 29, versículo 11, na parte A, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Quem disse isso foi Deus. Porém, Deus abre mais a nossa mente ainda no capítulo 55, versículo 9 de Isaías, dizendo que os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, e também os meus pensamentos. Resumindo, todos os propósitos de Deus para nós são melhores. Todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são melhores. Todos os planos de Deus a nosso respeito são melhores. Melhores balizando, comparando com o quê? Com os nossos. Todo propósito que você queira viver, busque ele no coração de Deus. Busque ele no coração de Deus, para que você possa então caminhar no caminho certo, e assim você não vai ter surpresas no final. Você pode ter dificuldade no percurso, você pode ter dificuldade no processo, mas se você permanecer em obediência e sacrifício, o final você já sabe. Agora, caso contrário, se você decidir, porque você pode, se você decidir viver os teus propósitos, os teus planos, e pela tua cabeça, e pelos teus caminhos, você vai ter dificuldade também no processo. Mas o final dele você pode quebrar a cara, você pode se surpreender. Você pode. Então, reflitamos, sábios sejamos. Para que arriscar? Se Deus já traçou tudo, basta entrar no caminho e caminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Coloca a mão no coração e diga assim: já existe um caminho traçado para mim.
Já existe. Já existe um propósito pré-estabelecido por Deus para cada um de nós. Meu querido, o nosso maior esforço tem que ser depositado para descobrir a cada dia em detalhes esse propósito. Por que eu falo em detalhes? Porque cada dia é um dia. Situações e mais situações vão aparecer em nossa vida. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. E a melhor coisa, querido, a melhor coisa que nós podemos fazer para podermos viver o propósito de Deus na nossa vida é convidando Jesus para morar dentro do nosso coração. Porque Ele dentro do nosso coração, Ele vai ser um motorista. Ele vai ser um motorista, Ele vai conduzir. Eu quero ler outra referência, outro texto com você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 15 até o 24. É interessante esse texto. E aqui está o caminho. Aqui eu começo a apontar o caminho para vocês, baseado na palavra, para cumprir o propósito, de Deus. João, capítulo 14, versículo 15 em diante. Quem achou, diga aleluias. Está no telão, acompanhe também. O texto vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui é Jesus com os seus discípulos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Só um parêntese aqui para explicar isso aqui para vocês, presta atenção. Jesus está falando do Espírito Santo que ia descer sobre a igreja quando ele fosse ascendido aos céus. Então eles tinham que permanecer unidos, buscando, orando, e assim o Espírito viria e desceria e estaria com eles. Isso aconteceu em Atos 2. O Espírito desceu e fez morada em seus discípulos. Aqueles que creram, esses receberam o Espírito que representava Jesus e o próprio Deus, o Pai, dentro deles. Hoje nós não temos fisicamente Deus, o Pai Criador, nem Jesus, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que representa Deus, o Pai, e Deus, o Filho, que é Jesus. Então, Jesus está falando que Ele iria, mas iria mandar o Espírito da verdade. E Ele fala que esse Espírito da verdade, só quem teria Ele eram aqueles que criam e andavam com Ele, no caso, os discípulos dele, e todos que viessem a crer. É por isso que Ele fala que o mundo não o vê, nem o conhece. O mundo não vê, nem o conhece. Ou seja, no caso de ver, primeiramente, Jesus era o Deus encarnado andando. Como eu falei aqui domingo passado, Jesus era a palavra de pernas, com mãos, com boca, com olhos, com ouvidos. Então, Jesus, Ele era Deus andando e todo mundo via Ele. Mas Ele disse aqui, brevemente, o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Como que Jesus ia sumir, ser levado aos céus, como Ele fez isso, né? Como que os discípulos iam continuar vendo Ele? Através do Espírito Santo, que desceu e estava dentro deles. Continuando aqui, versículo 20, versículo 19 de novo. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Judas aqui ele não entendeu. Por quê? Porque Jesus ele disse: olha, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver, vocês vão me ver. E aí Judas fica com aquilo na cabeça, e ele pergunta mais uma vez: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Traduzindo, quem está no mundo sem Deus, esse não crê. E por não crer, ele não vai ver a Deus, não vai andar com Deus naturalmente. Jesus não faz morada dentro dele, por isso ele não anda com Deus, por isso ele não ouve Deus, por isso suas decisões são baseadas na carne, todas na carne. Por isso ele peca e nem sente dor, ele peca e nem sente remorso, no mínimo. Ele até defende as suas práticas de pecado, e no final, enganosamente, ainda diz: não, o que importa é meu coração, Deus me ama, mas está enganado. Por que isso acontece? Porque Jesus não está dentro dele, o Espírito não está dentro dele. E aí, continuando aqui, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha o que vai acontecer quando você decidir amar a Deus e obedecer a palavra dele. Olha o que vai acontecer quando você decidir amar a Deus e obedecer a sua palavra. O que vai acontecer? Deus e Jesus virão fazer morada dentro de você. Uma vez Deus e Jesus morando dentro do seu coração, pronto, deixa eles tomarem de conta, deixa eles dirigirem tua vida, e assim você vai cumprir o propósito que Deus tem para você até o final. Vocês estão entendendo? Diga assim, amor, diga amor, obediência e sacrifício. Quem ama, obedece. Quem obedece, sacrifica. E quem sacrifica, cumpre o seu propósito até o final. Repito, quem ama, obedece. Quem obedece, sacrifica. E quem sacrifica, cumpre o propósito até o final. Qual o propósito? O propósito de Deus. Eu estou falando do propósito de Deus para nós. Eu quero cumprir o propósito de Deus para mim. Eu quero o Senhor. Se você decidiu isso, então ame a Deus. Busque amar a Deus. Busque obedecer a Deus e sacrificar. E assim você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos dois exemplos aqui, de um, primeiramente, homem humanamente falando, e outro, humanamente e divinamente falando, que é Jesus. O primeiro é Abraão. Dois exemplos de dois homens, que eles amaram a Deus, obedeceram a Deus e sacrificaram, e por isso cumpriram o propósito até o final. Abraão, em Gênesis 22, nós lemos que Deus pede para ele sacrificar o seu filho, e eu quero ler com você. Vamos lá em Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, a partir do versículo 1. Olha o que é que Deus, ele fala a Abraão, e olha o que é que Abraão faz, e o resultado disso, ok? Gênesis 22, do versículo 1
em diante. Glória a Deus. O texto, ele vai dizer, aleluias, Deus prova a Abraão. Quem achou, diga aleluias. Quem está recebendo, diga aleluias. Eu estou falando de propósito. Porém, o propósito que eu estou falando é o propósito de Deus para nós. Se tem um propósito de Deus para nós, nós precisamos cumpri-lo. E a melhor forma é amando a Ele, obedecendo a Ele, sacrificando. Assim nós vamos cumprir o nosso propósito. Abraão, ele foi um exemplo nisso que eu estou falando. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, e levou consigo 2 de seus servos, e Isaque também, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Aqui, vamos voltando aqui, versículo 12, não toque no rapaz, disse o anjo. Aqui é o próprio Deus, tá, querido? Esse anjo é Deus, anjo com A maiúsculo é Deus, ok? O anjo do Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Lembra que eu falei no começo, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, agora que já se ouviu de tudo, o resultado é, teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Abraão estava nessa linha, Abraão estava nesse caminho, porque o anjo, ele fala, agora sei que você teme, por quê? Porque não me negou o seu filho, ou seja, ele estava obedecendo a Deus. Deus disse, pegue teu filho e sacrifica, essa foi a ordem, esse foi o mandamento, essa foi a direção, e ele fez, ele obedeceu, porque ele temia a Deus, e por que temia? Porque amava, e porque ele amava a Deus, porque ele obedeceu a Deus, ele teve capacidade de sacrificar o seu filho. Ele amou, obedeceu e sacrificou. Ele só não consumou porque Deus não permitiu, mas ele atingiu o propósito dele. Deus estava provando o quê? Isaque? Não, Deus estava provando Abraão, e ele foi aprovado.
Diga, Abraão foi aprovado. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito completo. E aí o resultado, olha só, versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Presta atenção, Deus tinha um propósito para Abraão. Qual era o propósito de Deus para Abraão? Era ter o filho dele como sacrifício? Não. Era ter Abraão como amigo, como ele foi chamado? Apenas ter Abraão como amigo? Não. Qual o propósito de Deus para Abraão então? Sabe o que era? Era fazer de Abraão uma grande nação, uma grande multidão, um grande povo a partir dele. O propósito de Deus na vida de Abraão era fazer dele o pai de multidões. Deus queria fazer isso através dele. E Deus fez. Cumpriu o propósito dele em Abraão. Por quê? Porque Abraão amou a Deus, obedeceu e sacrificou. Abraão foi considerado amigo de Deus. Mas não só amigo de Deus, ele foi o pai das nações. Ele cumpriu o propósito até o final. Mas o propósito não era dele, querido. Ele estava em casa. E de repente Deus fala com ele. Não era ideia dele. Porém, olha a grandeza disso. Vou repetir aqui, versículo 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Descendência infinita, incontável, por causa de sua obediência até o final. Quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Ame a Ele, obedeça e sacrifique. Agora vamos para Jesus. Mateus capítulo 26. Mateus 26 é o outro exemplo que eu quero dar para vocês, de alguém que atingiu o propósito de Deus para ele, ok? Até o final. Mateus 26, versículo do 36 ao 46. Glória a Deus. Mateus 26, do 36 até o 46. O texto vai dizer: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Olha o propósito aqui de Deus na vida de Jesus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Só uma pausazinha aqui nessa expressão de Jesus para com Deus. Jesus era Deus, Jesus era Jesus, o Filho de Deus.
E ele disse: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus é mais importante do que você? Sim ou não? Sim ou não? Ou você é mais importante que Jesus? Talvez, né? Alguns achem. Não, estou brincando com vocês. Se Jesus é mais importante do que todos nós, e ele disse: não, eu não vou viver a minha vontade, eu vou viver a tua, Pai. Não vai ser do meu jeito, vai ser do teu. Se ele fez isso, abrindo mão de sua vontade, quem somos nós para fazer o contrário, queridos? Eu sei que por causa do livre-arbítrio nós podemos fazer isso, mas eu não sou louco de fazer isso. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou viver não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, diga: seja sábio, decidindo não viver a tua vontade, mas a de Deus. E aí, continuando a leitura: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Diga aleluias. O que Jesus pediu para Deus? Para ele encontrar outra maneira de salvar os homens sem que ele passasse pela dor. Não apenas da cruz, mas da separação do Pai, porque ia passar 3 dias distante do Pai dele. Quem ama não quer ficar longe nem um segundo. Mas aqui é pregação para outro dia. Mas Jesus, ele pediu para que Deus pudesse fazer de outra forma. Mas se Deus não quisesse, ele ia até o final. Deus não mudou o curso, e por isso Jesus também não mudou o dele. Ah, Senhor, então o Senhor quer que eu vá até o fim, então eu irei. Porque ele faz 3 pedidos, ele pede 3 vezes para Deus, e Deus, ele não muda. Diga assim, os propósitos de Deus para nós não mudam. Os propósitos de Deus para nós não mudam, queridos. Nós mudamos, os propósitos não. Por isso que nós que temos que ser encaminhados, endireitados e entrar no caminho reto. E é tão tal que ele diz: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. A hora de quê? De cumprir o propósito. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, como foi mesmo, né? Levantem-se e vamos, eis aí vem aquele que me trai. E Jesus, ele cumpriu o propósito até o final, e se tornou o quê? O nosso Salvador. Diga, por Jesus ter cumprido o propósito até o final, ele se tornou o meu Salvador. Assim como Abraão, por ter cumprido o propósito de Deus até o final, se tornou pai de multidões, assim também Jesus, por ter cumprido o propósito até o final, se tornou o nosso Salvador. Reflitamos nós estamos andando no propósito de Deus? O que Deus queria para Abraão era torná-lo pai de multidões. E o que Deus queria para Jesus? Torná-lo salvador dos homens. E o propósito de Deus foi atingido na vida de Abraão e na vida de Jesus. E na sua.
vai ser atingido? Vai ser atingido o propósito de Deus? Para jogar luz no seu entendimento, preste atenção, nós vamos ficar com João 14, voltando mais uma vez. Vamos lá para João 14, um pouco mais adiante, só para jogar luz diante dessa pergunta que eu fiz para você. Você vai cumprir o propósito de Deus? Aí o que é a escuridão, a neblina, o que é o propósito, né? O que eu tenho que fazer, né? Pois esse texto aqui, que nós vamos repetir, ele vai esclarecer. João 14, versículo 23. João 14, versículo 23. O texto diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aqui está o segredo, para você não andar fora, em estrada perigosa, em estrada que não te leva para o caminho certo. É dando o volante da tua vida para Ele, é deixando Ele vir fazer morada dentro de você, fazer morada dentro de você. Dessa forma você vai estar andando do jeito que Ele quer, porque Ele vai estar no volante. Aí é o seguinte, é só confiar. Pode até dormir um pouquinho de vez em quando, que quando você acordar, você vai estar no destino correto, perfeito. É isso, querido. Então, podemos concluir que o caminho do propósito é amar, obedecer e sacrificar. Jesus amava a Deus e amava os homens. E o que ele estava fazendo aqui na terra? Obedecendo a Deus. Mas depois da obediência vem um sacrifício. Diga assim, depois da obediência vem o sacrifício. Quem está obedecendo a Deus na sua vida? Prepare-se para os sacrifícios. O que Abraão estava fazendo subindo o monte? Obedecendo a Deus com o seu filho. E o que ele fez quando ele chegou lá? Sacrifício. Era o que aguardava ele. O que Jesus estava fazendo na terra? Obedecendo a Deus. E o que ele fez? Sacrificou-se a si mesmo. O que você está fazendo na terra? Se você diz, estou obedecendo a Deus, pastor, prepare-se para o sacrifício. Mas não fuja não. Não fuja não. É só fechar os olhos e se lançar, querido. Por mais louco que pareça, tipo, em relação a Abraão era loucura, né? Mas no momento final, antes dele, gente, Abraão era o pai da fé mesmo. Pai da fé. Porque assim, quem tem animal de estimação? Levanta a mão. Você tem coragem de pegar uma faca e matar ele? Do nada, ele tudo brincando com ele, tu pegar uma faca e matar ele, tu tem? Sim ou não? Abraão ia fazer isso, não era com o animal, era com o filho dele. Diga assim, que loucura. É isso mesmo. Os propósitos de Deus na nossa vida, às vezes vão parecer loucura. Mas se é Deus que está mandando, obedeça. Por quê? Porque no final dá certo. Antes dele matar o filho dele, ei paps, não faça isso. Você já provou que me ama, você já provou que me obedece, até mesmo se for para entregar teu filho. Querido, quem ama a Deus, quem obedece a Deus, quem sacrifica, não perde nada, só ganha. Amém? Se você recebe a palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. E se coloque de pé nessa hora. E levante-se refletindo, me ouvindo, não converse com o teu irmão. Presta atenção, não queira terminar a sua vida sem cumprir os propósitos de Deus para você. Querido, isso é muito sério. Eu vou comprar isso, eu vou vender. Eu vou abrir essa empresa e vou ganhar dinheiro. Eu vou morar em tal cidade e vou fazer isso. Eu vou não sei o que, não sei o que. Eu. Queridos,
Esse é o caminho que no final pode ter surpresa desagradável. Agora, qual é o caminho que nós temos que seguir e que no final vamos ter a certeza da vitória, da eternidade com Deus? Vivendo o que Deus quer para nós. Pergunte, é por isso que acho que é Tiago, ou é Pedro, não sei, acho que é Tiago, que antes de você diz, eu vou comprar e vou vender e tal, né? Mas não perguntam nada, esqueci o versículo, mas não perguntam nada para Deus. Antes digam, se Deus quiser, mais ou menos assim, né? Esqueci. Se Deus quiser, não planeje só você, mas diga, se Deus quiser, nós iremos e faremos isso. Coloque Deus na sua vida, querido. Projeta no telão de novo. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Vamos terminar com esse texto como começamos. Não ande nas trevas, querido. Sabe como é que a gente não anda nas trevas? Abrindo esse livro aqui, ó. Abrindo esse livro aqui, ó. É igual isso aí. Vocês estão olhando para esse versículo? Esse versículo está iluminando vocês. É ler, ó, e ser iluminado. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial, o mais importante para o homem. Porém, Deus nos ama tanto, Ele já sabe do final. Aí Ele bota o outro versículo, Ele fala mais ainda, o versículo 14. Aí Ele diz, Ele nos ama tanto, Ele já sabe do final. Aí Ele aconselha. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ele está dizendo, meu filho, me obedeça, faça o que eu estou te dizendo. Quem é pai e mãe, levanta a mão, quem ama os seus filhos, diga aleluias. Você aconselha seu filho a fazer algo que vai prejudicar ele? Você não faz isso. Por quê? Porque você ama ele. Você já viveu muito mais do que ele, e se você vê seu filho andando, faz, meu filho, não faça isso, tu vai cair. Você está falando porque você ama, mas se ele for um pouco desobediente, vai lá e pã, cai. Eu não te avisei? Só que com Deus é diferente em relação a esse contexto. No último dia do encontro com Ele, no dia do juízo final, não vai acontecer uma segunda chance. Igual o teu filho te desobedece, sofre, você vai lá, abraça ele, ele diz, pai, me perdoa, não vou fazer mais. Amém, meu filho, amém. Isso é enquanto vida. Depois da morte, ou no dia que Jesus voltar, meu amigo, Deus vai dizer, eu te avisei, mas não vai ter segunda chance. Não vai ter. Não obedeça por medo, obedeça por amor. É a melhor forma de obedecer. Obediência por amor é a melhor. Amém? Coloque uma de suas mãos no seu coração. Vamos adorar o Senhor. Amém? Já tem aí? Amém? Vamos adorar o Senhor por um instante. A gente ora encerrando já já. Nosso amigo Santo.